Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando aqui mais um Pode Confeitar em grande estilo, no estilo eventos, no estilo casamentos. E por isso eu estou aqui com a minha convidada maravilhosa, que é Edneia Oliveira. Ela vai contar muita história legal aqui para nós. Ela foi praticamente empurrada nesse mercado de eventos e ela vai contar essa história de como tudo aconteceu para nós e hoje ela é uma referência no mercado de casamentos aqui em Curitiba e fora também, né, Ed? Já fez alguns foras aí também destinos. E ela vai contar tudo para nós. Ed, seja muito bem-vinda ao Pode Confeitar. Obrigada, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né? Até pela nossa trajetória, né, que a gente estava falando agora. De como a gente começou, na verdade, né, Ju? Vamos contar um pouquinho disso. A Ed foi uma das pessoas que eu honro muito e agradeço muito, porque ela que foi a pessoa que mais insistiu para eu estar nesse mercado de eventos, né, Ed? Conta um pouquinho como que você começou e a gente vai entrar também como que a gente se conheceu e como que tudo aconteceu na nossa vida nesse mercado, né? Verdade. Eu comecei, já vai fazer 20 anos. A gente fica contabilizando, eu e a Pamela, né, que é minha assessora, pela idade da Yasmin, que hoje está com a gente na equipe. A gente fala, nossa, a Yasmin vai fazer, né, vai fazer 20 anos, fez 20 anos agora e ela tinha um aninho. Nossa. Então, a gente já tem, né, 20 anos aí de história. Mas, de fato, quando eu comecei, foi empurrada, né? Eu fui jogada nesse mundo dos eventos. Eu tinha uma amiga que trabalhava com uma loja de trajes de noivas, mas eles tinham muito aquela questão de faz tudo, né? Então, tinha convite. Pacotes, tanto que o convite, que a empresa de convite que eu recomendo hoje, que mais a gente trabalha em parceria com a Construindo Castelos, é a empresa da época da papelaria lá, dessa empresa de noivas, de vestido de noivas. E ela falou assim, Ed, eu preciso que você vá fazer um evento. Você era amiga dela? Amiga, né? A gente é amiga até hoje, né? E a gente morava juntas, dividia apartamento na época, eu tinha recém vindo para Curitiba. E ela falou, eu preciso que você vá fazer um evento, porque a cerimonialista não vai poder. Daí eu falei, tá, mas o que é cerimonialista? Né? Tipo, o que faz? Ela falou, não, fica tranquila. Eu confio em você, eu vou desenhar, eu vou escrever, né, tudo o que você precisa fazer, o passo a passo, e você só vai e faz. Daí eu falei, ok. Mas, gente, eu não sabia da importância que eu teria, né? A responsabilidade que eu teria. Eu falei, ok, eu confiando nela também, né? Não sei quem foi mais louquinha da história. E eu foi em Almirante Tamandaré. Na época a gente não tinha carro, peguei o ônibus. Nem Uber, né? Google Maps, nada, né? Fazia a rota dos ônibus que tinha que pegar, peguei o ônibus e fui. Ser feliz. Cheguei na igreja, a gente executou a igreja. Da igreja eu precisei de carona para ir até o local da recepção, que foi aqui no centro. E segui o roteiro e foi um sucesso. E depois a gente começou, fiz mais alguns. Ninguém percebeu que você nunca tinha feito. Ninguém percebeu. Fiz mais alguns com ela, em companhia dela. Né? Até então, esse evento, eu era a cerimonialista. Nossa, a principal ali, direcionando. Principal. Gente. Sem assistente, né? Era eu e Deus. Ela entregou o roteiro na sua mão e se vira? Tipo assim? Eu conheci a noiva na porta da igreja. Meu. Nunca tinha, né, ouvido falar. Enfim, me apresentei e falei, vou cuidar do seu dia. E você nunca imaginou, um dia eu quero ser cerimonial, um dia eu me interessava por esse mercado, assim. Eu nem fazia faculdade ainda, né? Porque eu recém tinha vindo para Curitiba, comecei depois a faculdade de administração, que foi onde a gente se conheceu, e eu seguia na área administrativa financeira. Eu trabalhava nessa área. Depois eu conheci uma empresa de produção de eventos, que a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar de assistente, né? Que foi onde eu conheci a Pamela, que tá comigo até hoje. Caramba. Então, depois é claro, né? A Pamela também é cerimonialista. Eu falo, ela não é minha assistente, ela é cerimonialista. Ela trabalhava nessa empresa, né, junto comigo de assistente. Depois ela seguiu carreira de cerimonialista, trabalhou por tempos também. E depois vocês se juntaram. De evento. A gente sempre trabalhou junto na execução. Hoje a gente está junto na organização e execução, né? Então, quando a gente conheceu essa empresa de produção, eu conheci, na verdade, né, trabalhando em uma empresa que eu trabalhei por
quase 5 anos na área administrativa financeira, e aos finais de semana executando os eventos, né, com eles. Que nessa época que a gente conversava, que a gente estava na faculdade, bem nessa época, né, que você fazia cerimônia, era assistente nos finais de semana mesmo, exatamente. Né? E eu também não tinha nada a ver com doce nessa época, não tinha... Não sei nem, o cupcake eu tinha começado a fazer? Eu acho que um tempo depois, né? Que foi na faculdade, né, que eu comecei. Foi em 2013. Eu acho que foi já recém, né? Na sequência. Exatamente. Só que a gente já começava... então, esse mundo dos eventos eu fui conhecendo, né? Empurrada, depois eu fui conhecendo e depois eu fui querendo estar nesse mundo, né? Que foi quando eu comecei a empresa, daí 2013, 2014, construindo castelos. Exatamente. Foi daí na época da que faculdade. Eu comecei mesmo a fazer o cupcake também, né? E aí então a gente se conheceu na faculdade, pessoal, e aí a gente fazia, né, esses trabalhos no final de semana e tudo mais. Eu também não tinha pretensão de fazer doces para casamento, nada. Aí, em 2013, eu comecei a fazer o primeiro cupcake, eu seguia até 2015, 16, mais ou menos, 2015, 16, fazendo só cupcake, docinho, as coisas que foram surgindo, né, na época de demanda. E aí, a Ed falou, amiga, você tem que fazer doce pra casamento, e não sei o que, lembra? E aí, eu tenho várias mensagens de WhatsApp, né, da gente trocando ideia, eu falei, mas será? Mas eu não vou conseguir, porque é outro público e tal, né, eu não me sentia preparada nunca, né. E assim, e o mais engraçado que eu falo, né? Era mesmo você não tendo a experiência com o doce, eu não sei, eu conseguia ver isso, sabe? Que o cupcake era um sucesso, né? E eu falava assim, imagine, o doce vai ser também, né? E eu acho que você começou da forma certa. Desde o início, já posicionada, assim. Eu vejo você muito posicionada no mercado já desde o início, assim, sabe? Diferente da gente. Eu, por exemplo, né? A gente teve várias experiências no segmento de cerimonial. Daí para chegar numa assessoria, né, numa produção e no cerimonial. Né? Eu lembro que, gente, da faculdade que eu fiz os casamentos, eu só não fiz o teu, porque eu tinha um evento de final de ano da empresa, né? Que eu não podia. Como fez falta, gente. Não recomendo, gente. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, mas casamento sem cerimonial, até sem assessoria, não recomendo. A gente passou perrengues. Sim, fazendo tour em Santa Felicidade pra achar um local, nem sabia das possibilidades que tinham, e sem falar no dia, né? No dia, nossa. O que a gente fala sobre o dia? O dia, eu tenho assim, em porcentagem, digamos, 10% é o dia. Uau. 90% é a organização, é a assessoria. Porque se você está bem assessorada, você já tem a confiança com a tua cerimonialista no dia. Né? Que é o nosso papel, passar isso pro casal. Então pensa, você já não tem a assessoria. E daí no dia, sem uma cerimonialista, né? Que a gente fala que é o cerimonial do dia, o papel do cerimonialista, a chance de... E hoje em dia, não sei se é impressão minha, mas pelo menos a maioria dos profissionais com os quais nós trabalhamos, a maioria nem faz mais cerimonial do dia. É assessoria completa. Na verdade, não existe, né? Não existe? O cerimonial do dia, na verdade, nunca existiu. É um mito. O cerimonial, ele é no dia. O cerimonial, né? O acontecimento. Exatamente. Sim. Não existe a cerimonialista do dia do casamento. Então, vamos tratar assim. O cerimonial, ele até pode ser do dia, mas a cerimonialista do dia do teu casamento não existe. Né? Porque o que a gente precisa? No mínimo, 30 dias antes para confirmação de presença. No mínimo, a gente já começa por aí, né? E para analisar esses contratos que já estão fechados. E para alinhamento desses contratos que já foram fechados, sem o nosso conhecimento, sem a nossa recomendação, que é muito importante. Tem muitos casais que ainda... Eu tinha, gente, vou fazer 15 anos, né? De casada, vai fazer 15 anos esse ano. Então, assim, na minha época, era assim... vou contratar uma cerimonial. Eu nem tinha essa noção, na verdade. Vou contratar. Foi no finalzinho do casamento que começou a dar um desespero. Nessa época, eu era Edneia Oliveira. Não era construindo castelos ainda. Exatamente. Poxa, acho que para poder organizar a fila dos padrinhos, a entrada. Na minha visão, era isso. A cerimonial fazia esse papel, né? Não era essa prévia, essa organização antecipada. Mas faz total sentido. Não tem como a pessoa nem te conhecer, chegar lá no dia, começar a organizar listinha e tudo mais, e conferir o quê? Eu vou até te contar um perrengue chique que a gente teve. Uma noiva procurou a gente 20 dias antes do casamento, insegura
com a equipe de produção dela, né? De assessoria dela. Eu pensei, será que eu faço? Vou fazer barato, porque já tá aí há 20 dias. Ao mesmo tempo, pensei, não vou dar desconto. Eu vou cobrar minha assessoria. Né? Eu poderia vender para ela só o dia, porque tava tudo ok. O casamento dela tava todo organizado. Mas a insegurança dela era tão grande que eu falei que eu vou precisar assumir essa parte da organização. E eu só tenho 20 dias para fazer isso. Uau. Então, tinha que ter uma taxa de urgência, ainda maior. Exatamente. E foi o que eu fiz. Eu cobrei exatamente o valor que eu cobro de uma assessoria, que a gente trabalha em torno de 12, 15 meses aí, né? Nessa faixa. Às vezes até 2 anos. Eu já tive casais, né? De mais de 1 ano. E a gente viu que tinha vários detalhes que ainda precisavam ser, sabe? A gente... ir atrás e, enfim, contratar também junto com aquele serviço que já tinha sido contratado. Interessante, né? Porque você pensa assim, pô, mas ela estava com uma assessoria. Sim. Como que ainda assim, dentro daquele contrato, faltava itens? Teve, né? Então, Hoje eu tô com a minha pequenininha aqui. O que foi, Juju? Vem aqui que a mamãe ajuda você. O que você precisa? Saiu da tela? Quer um novo? Não. É esse mesmo? Mas eu quero o lápis. O lápis? Onde tá o lápis? Opa. Esse lápis? Acho que é. Sim? Sim? Então vai lá. Voltando na história, né? Que eu falo que não tem nada... Assim, pra gente foi um desafio. A gente, em tão pouco tempo, ainda assim, ter que cuidar dos detalhes e ainda mais com a pressão que a gente tinha em relação à insegurança dela, né? Poxa, porque imagina, estão contratando você já para suprir uma necessidade. Olha a responsabilidade, uma necessidade, né? Uma insegurança, né? Que de um profissional que estava com ela caminhando ali há mais de 1 ano, né? Também não foi assim, né? Meses antes. Já estava algum tempo junto, com tudo preparado. E a gente assumia esse papel, a gente sabia que a nossa responsabilidade ia dobrar nesse sentido, assim, a pressão também. E foi tudo maravilhoso. Ai, que bom. Né? Além da gente auxiliar ela com esses detalhes que ainda faltavam para o dia dela ser realmente perfeito, a nossa parte daí do cerimonial, né? Que a gente faz a entrega com amor, com carinho, com cuidado. Foi satisfação, assim, sabe? De tudo, assim. E a festa foi lindíssima. Eles aproveitaram muito. Então, pra gente foi gratificante, de alguma forma, assim, a gente poder, né, suprir essa necessidade dela ali. Claro que a gente fica triste, né? Porque eu jamais iria ficar, né, feliz em ser trocada, né, então próximo, depois de tanta dedicação. Graças a Deus, nunca passei por isso, nunca, né, eu falo, vai fazer 20 anos aí, a gente nunca teve essa questão de uma quebra de contrato para outro cerimonialista, outro profissional assumir, mas a gente já assumiu alguns. Então, a gente sabe que a expectativa da noiva é muito grande. Ela é a maior frustrada, né, nesse processo, além do fornecedor que foi, né, teve uma quebra de contrato. Para eles também é prejuízo, né, a gente fala. Exato. E como alinhar essas expectativas, né? Porque eu imagino que os noivos, assim, a minha visão é dos doces, né? Então, vocês têm uma visão muito mais ampla, macro, do todo ali. Mas como você... ter essa abordagem junto com o casal, sabendo que eles estão cheios de sonhos, cheios de ideias, e às vezes nem sempre isso é possível, ou sempre é. Porque, assim, tem que falar franco com o casal, não é assim, tudo é possível, né? Porque você quer fazer dessa forma e tudo mais. Exatamente. E sabe o que é mais interessante? Que a gente cuida além dos doces. Agora tá uma moda de contratar suporte de outro profissional. Suporte de doce, né? Você por um período trabalhou também com locação, né? Hoje você tem teu acervo. Hoje eu tenho. Né? Mas por um período você também trabalhava com recomendação. Daí tem aquela doceira que não faz o bolo.
ela só faz o doce. Uhum. Daí tem a doceira também que não faz o bem casado, ela só faz o doce. Uhum. O que mais que a gente tem? Suporte, bem casado, doce, Bolo cenográfico. bolo cenográfico. Bolo de corte, bolo Bolo cenográfico. de corte e bolo cenográfico. Uhum. Então, a gente tem 6 itens em um fornecedor. Uhum. Ah, mas por que vocês não recomendam a profissional que faz tudo? Uhum. Porque nem sempre a profissional que faz tudo bem feito, Uhum. né? Exato. Então, talvez você não tenha no teu acervo uma prataria. Uhum. E a noiva queira uma prataria. Talvez os bolos que você tenha cenográficos não sejam do agrado ou da forma que ela gostaria, né? Ela espera Uhum. algo maior, você não faz tão, né, no perfil que ela Uhum. busca. Talvez o bem casado não tenha agradado, mas os doces sim. Uhum. Talvez o bolo também não tenha agradado, mas o doce agradou. Uhum. Então a gente vai abrir esse leque para a noiva e dar essas opções. Então a gente não cuida de um fornecedor, de um produto, que é o caso, por exemplo, no teu caso você tem, mas é tudo focado ali pro teu mundo, né? Uhum. O nosso não, daí a gente já entra com a parte do DJ, vestido, Sim. convite, decoração, né? A parte da decoração agora também, né? A gente tem a parte do mobiliário que fica separado da decoração, né? Ai, quem faz a decoração tem a questão das flores, né? O Uhum. projeto, mas também é a mesma coisa, tá no mundo ali deles, né? Exato. E a gente já tem que entrar no mundo de todos os fornecedores Uhum. em relação a... E qual que é a diferença porque tem cerimônia... Nem todas as decoradoras têm imobiliário, certo? De Certo. casamento. Aí tem diferença de cerimonialista e projeto. Quem Na faz verdade, projeto... produtor é quem faz o isso. projeto. Mas é Isso. diferente do seu trabalho, digamos assim. Assim, o produtor, o foco dele, até o meu ver, Uhum. é a decoração, Uhum. né? O nosso, ele engloba o quê? A organização, no modo geral, Pra que de tudo realmente saia... pega na mão dos noivos Aham. e a gente vai caminhar junto. Uhum. Ah, mas eu não quero, não assim, eu falo, a gente tá ali mesmo para direcionar eles em todos os fornecedores. Ah, eu quero um projeto no meu casamento. Daí a gente vai ver junto com o produtor ou com o Entendi. decorador. Mas você pode ter um produtor e um cerimonialista. Exatamente. Contratado, entendi. A gente tem, Uhum. né? A gente tem eventos que a gente trabalha junto com o produtor. Entendi. Daí ele vai desenhar o projeto da decoração, né? E a execução fica por conta dos floristas ou por uma empresa de decoração, Uhum. né? Agora, o nosso papel como cerimonialista, né? Como organizadora, eu falo, né? A gente faz a assessoria mesmo, né? No sentido de assessorar o casal, de estar junto com eles em todos os detalhes. Não que o produtor não tenha, né? Tem vários produtores que trabalham desse perfil. Daí, o que diferencia isso? Uhum. O produtor faz o projeto, o cerimonialista, no modo geral, não. Entendi. Né? Trabalha junto daí com uma empresa de decoração que desenha o projeto. Uhum. Entendi. Né? Eu, como cerimonialista, não faço projeto. Uhum. E também tem uma responsabilidade, né? Em relação ao projeto também, né? Uhum. E não é só também de decoração, tem muitos projetos que envolvem muita parte de... Agora também tem super em alta estrutura de LED, painéis e tudo mais. Legal. Basicamente é esse. Mas o nosso papel como cerimonialista é realmente caminhar junto com os noivos em questão de perfil, orçamento, né? Que nem você perguntou se tudo é possível ali, né? Não. Vocês primeiro vai ter que abrir mão de alguma... o orçamento dos noivos. Tem gente que acha que com tantos mil dá pra fazer, assim, não Eles sei se tem muito isso. Eles chegam sem saber, na verdade, né? Então, a gente tem vários casais que têm a realidade de quanto custa. Às vezes porque já vivenciou algo ali com amigos ou família. Mas tem aquele casal que não faz ideia, né? É R$2 e um sonho, que nem diz uma amiga minha. Então, e a gente tá ali pra realizar. E, Ed, essa questão realmente do orçamento dos noivos, né? Porque eles vão chegar, como você falou, os R$2 para realizar, né, um sonho. Então, como que funciona esse primeiro contato, para esse alinhamento, para não frustrar também os noivos, né? Para poder fazer um casamento conforme aquilo que eles esperam, mas dentro do orçamento deles, né? Às vezes as noivas se assustam até com o valor da nossa proposta, né? Aí vocês já conseguem também ter uma ideia, né? Eu consigo já, a gente já começa na questão da nossa proposta, a gente já consegue identificar muito do perfil do cliente, do investimento do cliente, né? Quando o cliente já tem o local, por exemplo, a gente consegue identificar um pouquinho mais. Quando ele solicita, né? A gente, pelo local, a gente consegue identificar mais ou menos o perfil do cliente. Só que ainda assim, quando o cliente chega para escolher o local não vai falar para ele assim...
Olha, se você tiver só 50 mil para investir no teu casamento e o meu espaço custa 25 mil, você vai conseguir casar. Quem vai fazer isso? É o nosso papel. Então, por isso que é bem importante quando o casal decide casar, né? Existe o pedido de noivado, partir para uma lista de convidados, pensar num orçamento baseado nesse número de convidados, porque isso influencia muito, e daí sim pesquisar uma profissional, né? Uma cerimonialista, para realmente eles terem esse norte em relação a quanto investir, aonde eles podem casar com esse investimento. O norte que a gente sempre passa para o casal, até hashtag fica a dica aí para quem vai ouvir, né? 40% do orçamento total a gente não pode ultrapassar de local e buffet. Ah, mas eu vou ver o local. Eu não tenho ideia de quanto eu vou gastar no buffet. Quanto custa um buffet? Gente, vai no McDonald's, né? Ou vai fazer um lanche na esquina da tua casa. Você já sabe, já tem uma ideia de quanto você vai poder oferecer em relação a uma alimentação num dia tão especial para o teu convidado. É com 50 reais? Não. Né? É com 100 reais? Ok, até pode ser, a gente consegue, né? Mas o que você quer oferecer de experiência nesse dia? Ah, não, eu quero ter uma alimentação bacana, que as pessoas cheguem lá e realmente, né, saiam de lá com aquela sensação de que delícia estava tudo, que experiência gastronômica eu tive no casamento de fulano e fulana. Então, assim, a gente tem que partir já desse princípio, né? O local, ele vai influenciar muito na questão do orçamento, se ele é um local bem completo, ou se tudo é à parte, né? Porque a gente tem espaços que cobra, por exemplo, a capela à parte. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Nossa, esse, né, é um clássico, ar-condicionado. Gente, ar-condicionado à parte. A coitada da empresa de doce, né? No verão, né? Isso que a gente tem um verão aqui em Curitiba, região, até que tranquilo. Agora a gente, vamos pensar, né? A gente faz evento em Morretes, por exemplo, ou Antonina, né? Paranaguá, que são climas mais quentes. Daí, como que faz? O doce. Né? Então, assim, a gente tem que partir de um princípio que tudo seja muito completo para que a gente não tenha que terceirizar muita coisa, inclusive a decoração. Ah, mas meu espaço é muito completo, não precisa nem de decoração. Gente, o sonho da noiva... né? O sonho da noiva é flor. Ela não vai casar com um vasinho só ali, entendeu? Ela quer uma flor, nem que seja em pontos. Mas, né, vai ter uma cerimônia com muita flor, ou vai ter um painel de flores, ou vai ter uma mesa de doce com muita flor. A mesa dos convidados, às vezes, a gente até consegue, né, dar uma... Porque daí tem outros elementos, às vezes, né? Não tem só flor, mas mesa de doce sem flor, você não consegue imaginar, né? Uma decoração, enfim, na mesa em si, bonita. Agora, uma mesa de doce. Não faz sentido. Né? Imagina a coitada da empresa de doce, né? Quando chega pra montar, dá de cara com aqueles dois vasinhos, assim. Um aqui e outro ali. Já aconteceu. Assim, o que mais decepciona, assim, na mesa de doces é quando a gente vai montar e tem pouca decoração, ou muita, porque já aconteceu de ter muita decoração e não cabe os doces, tanta flor que tem na mesa e não cabe nem doce. Ainda bem que o doce, ele vai ficar no paladar, né? Não vai ficar no visual, né? Ninguém vai comer e vai lembrar, nossa, que doce gostoso, não vai lembrar da cara do doce, Exatamente. Né? Ou é muita flor, ou é pouquíssima flor, ou aí os noivos optam por não pegar os nossos suportes, e na maioria das vezes não é nem por questões de não ter, né? Porque mesmo quando não tem, eu sempre falo que a gente tem os fornecedores, os parceiros, que a gente vai atrás de prataria, por exemplo, eu não tenho, né? Mas eu tenho cristal, madeira e rosé. Mas se eu não tenho, eu não falo não tenho. Falei, nós temos, né? Vamos atrás. Então, assim... E quando, às vezes, a pessoa quer economizar, não, mas tem as peças da decoração, não sei de quem. E aí a gente chega lá e tem 800 doces e 10 peças na mesa. Então, já aconteceu também. Aí eu falei, poxa vida, né? Vamos colocar onde esses doces? E sem copeira. Isso que eu ia te falar agora. E se eu te falar que eu incluí no nosso contrato o serviço de copeira, porque a gente teve uma situação dessa. Sério? Que mais da metade dos doces ficou fora da mesa de doce. A culpa foi nossa, em partes? Até foi. Eu falo que eu vou assumir essa culpa no sentido assim, eu não me atentei
que o local não tinha o número de suporte suficiente para aquela quantidade de doce que teria. Não foi nem culpa... não é que foi culpa da doceira, né? Da empresa de doce. Porque o suporte não era dela. Mas a comunicação... Mas em nenhum momento ela também questionou. Exato. Eu vou precisar de 30 suportes. E só tinha 15. Exato. Entendeu? Então, foi uma falha nossa, assim. No geral. Uma troca de comunicação. E daí, a gente não tinha também o serviço de copeira, mas estava com uma equipe boa, uma equipe grande, era um casamento grande, e a gente teve que repor a mesa de doce, os quase 1000 doces que ficaram fora. A cerimonial contratada para repor doce, né? Porque daí é muito doce. Mas realmente, essa comunicação é muito importante. Mas como a gente tá sempre acostumado a usar as nossas peças, assim, 98% das vezes, a gente já sabe o que levar, quantas levar, a gente sempre leva mais e usa o que for necessário, né? Então, aí quando você chega... Realmente, no meu caso também, faltou esse alinhamento. Olha, eu preciso de tantas peças. Mas a ideia do casal em si ali era a economia, né? Então, eu acho que... E a ideia do casal também nesse evento, por mais que era um evento grande, também era economizar com os suportes, mas eu não me atentei que os suportes eram bem específicos. Então, não dava pra gente improvisar, por exemplo, entendeu? Porque eu tenho uns contatos, a gente tem uns contatos, então eu poderia ter improvisado, mas ia fugir do contexto. Então, a gente teve que se virar mesmo. A mesa ficou muito bonita, era uma quantidade boa de suporte, mas era muito doce, porque era muito convidado. Então, ainda assim, ficou metade dos doces para repor, né? Exato. Mas a gente se virou. E hoje a gente colocou uma cláusula no contrato que precisa. Precisa ser com a gente? Não, mas tem que ter um serviço de copeira. Porque daí, nesse serviço de copeira, ela fica responsável caso não caiba tudo, ou os noivos queiram economizar na questão dos suportes, vão ter que investir na copeira para repor esses doces, né? Então, a gente sempre faz um alinhamento. Não é obrigado a contratar, que nem eu falei, com a gente, mas a gente deixa essa observação em contrato, porque daí eles já, tem que ter esse serviço. Então, hoje em dia, em todos os nossos orçamentos tem copeira. Já, justamente por essa experiência também. Né? Então, não tem orçamento que passe ali sem copeira. Né? Tem outros profissionais também que já falam assim, não aceito não ter copeira. Porque, assim, eu acho que vocês também têm uma outra função ali dentro do... Mas agora eu vou te falar o negócio da copeira. Por que também eu incluí? Não é o teu caso, porque eu sei que as meninas são impecáveis. Mas a gente teve um contratempo com uma profissional descabelada, sem uniforme, de calça jeans e moletom preto. Tipo, foi lá e parou do lado da mesa. Eu tive que tirar a pessoa da mesa de doce. E ela falou, Índia, mas eu fui contratada pra ficar... Não, querida, não se preocupa. Você não falou nada pra ela do... Não falei nada. Depois falou pra... Pra empresa eu dei um feedback, né? Não falei que eu escondi ela também. Mas com certeza ela deve ter comentado, a Ed me liberou, entendeu? Não falei pelo motivo que eu tava liberando ela, mas o real motivo era porque ela não combinava com a mesa de doce, não combinava com o perfil da minha festa, não combinava com nada ali naquele momento. Então, ela precisava não ficar ali. E daí, como que a gente fez? Ela só apareceu realmente na hora de recolher os suportes e partiu casa. Né? Então, na hora da reposição, até foi muito pontual a reposição, então até ela conseguiu fazer. A gente, né, não isentou ela desse papel, mas como era bem pontual, o ficar ali zelando pela mesa de doce, a gente dispensou esse serviço. Então, assim, já fica até uma dica para várias profissionais ali de doces, né? Porque eu não também... só de doces, né, Ju? Vamos falar do total, modo geral agora? Né, gente? Vamos falar agora? Vamos. Fala tudo. Já que a gente começou nesse perfil da copeira, a copeira não precisa nem ser um uniforme. Vestido, ela pode ir com um avental, pode ir com uma roupa social, uma calça social, né? Toda de preto, eu falo que o preto a gente não erra. Exato. E até um avental bonito da própria empresa, divulgando a empresa, né? Com uma logo discreta, às vezes. O que você acha, assim, né? Coloca a luvinha, deixa toda a luvinha ali organizada. Ou aqui em cima um botozinho, né? Fica até uma identificação, é uma forma até de divulgar, falou a empresa. Exato. Uma touquinha, não sei nem cabelo bem preso, eu mas acho. Bem preso, né? Bem alinhadinho. A toquinha branca ali dá uma destoada. Passa um gel. Mas tem umas touquinhas bonitas, tem aqueles que coloca que as meninas... Faixinha? Colocam atrás com uma redinha, né? Sim. No cabelo.
um lacinho, tem uns que tem uns laços bonitos, até tô usando um laço agora, e tem umas que tem um laço bonito e tem a redinha. Ou só preso, bem alinhadinho, né? E é o trabalho dela ficar ali, permanecer ali do lado da mesa. Não precisa ser tão próximo, porque eu falo, a hora que você vê o convidado se aproximando, nem sempre ele vai atacar a mesa de doce, gente. Fala para as meninas, gente, calma, respira. E sim, se ele pegar um doce, tá tudo bem, é pra ele, a noiva contratou o doce. O que a gente não pode é permitir que a mesa de doce seja aberta antes do momento. Tem que ter um jogo de cintura ali, né? Exatamente, não pode. Mas ele vai pegar um docinho, ok, fica à vontade, mas a mesa... Só não espalha. E a mesa de doce vai ser liberada após o jantar, vai ser liberada daqui 1 hora, você determina um tempo para passar para o convidado, ele vai voltar depois. Porque o que acontece? É uma manada, se você não intervém ali, naquele ato, vai vir atrás mais 10, e quando vê, já tem as 100 pessoas ali em tempo recorde. A mesa de doce é tempo recorde. Né? Então, a gente só tá ali para realmente prezar por isso, né? Para que ela não seja aberta antes do momento que a noiva gostaria, né? Ela quer fazer fotos, às vezes, voltando ali da cerimônia, né? E, gente, eu vou contar que uma vez a gente fez um casamento que os noivos queriam tudo muito liberal. Deixa a mesa de doce liberada. Desde o início. Desde o início, vai ter as entradinhas, vai ter a mesa de antepasto, tá tudo liberado. Não deu certo. Eu tive que fechar a mesa de doce, porque eles não tinham nem chegado na mesa de antepasto e eles estavam comendo doce. Então, a gente teve que segurar e falar, não faz sentido. O convidado querer deixar a mesa, entendeu, de antepasto para pegar os doces só para guardar para depois, às vezes. Sabe? Tava fugindo, assim, um pouco da nossa realidade ali. Eu falei, não, voltamos ali, seguramos um pouquinho, teve a mesa de antepassos, as entradas, as comidinhas quentes, depois a gente voltou ali com a... um pouco também de perfil, né? Não sei, do momento, porque eu fiz um casamento, assim, liberal. E aí a copeira falou, Ju, mas eles não queriam, porque foi liberado bebida também no início, né? Então eles estavam só concentrados mais na bebida. E aí o doce acabou normal, assim, depois de jantar eles comeram e tal, mas antes eles não quiseram comer doce. Tive duas experiências, que nem você falou. Uma foi igual à sua, assim, ninguém mexeu, todo mundo jantou, comeu. Quando viu que realmente, entendeu, as comidinhas estavam já acessando ali aquele momento, eles foram e comeram doce. Mas teve esse específico que não, eles foram direto pra mesa do doce. Eu fiquei assim, como assim, gente? O meu esposo que tem mania de comer doce antes do salgado, né? Se tiver lá um café, se tiver só cheio de bolo, e daí a parte salgada ele vai no pegar doce. No doce. E aí tava mais ou menos assim. Então, assim, a questão da copeira é a gente só ter aquele jogo de cintura em orientar mesmo, porque a noiva tem esse sonho, às vezes, de fazer uma foto específica, ou o corte do bolo daí ali, com a mesa bonita, né? Então, acho que é bem importante até esse alinhamento e feedback também. Eu já recebi feedback até teu no início, né? De copeira, tudo. Então, eu acho que é legal a gente ter esse retorno dos profissionais também pro nosso crescimento, principalmente para quem tá começando com casamento, que às vezes, né, nem sabe por onde começar. Hoje em dia eu tenho um POP de copeira. Um procedimento operacional padrão. Então, todo mundo que fecha, eu mando a lista, um checklist de como que tem que estar, o que tem que fazer e tudo mais. E a pessoa, ela já vai tá ciente daquilo, assim, sabe? Então, às vezes... Mas é de receber feedbacks também. Então, nem sempre a gente erra ali, né, de cara. A gente então, às não vezes perfeito. Não, e a gente acha que a pessoa tem que saber, né? Que ela tem que ir, né, de um traje específico e tal. É pra montar o casamento e tal. Agora, graças a Deus, tem gente que monta pra nós também. Então... Parece óbvio, né, que num evento a pessoa tem que ir bem vestida e apresentar, não é pra ir de gala, né? Não é convidada, é uma festa. Mas, assim, só que óbvio precisa ser dito também, né? Até pra quem tá trabalhando com a gente, principalmente, né? Porque é o nosso nome, né, que tá ali. Exatamente. E, assim, e de quem é esse papel? Né? É meu, né? Exatamente. É meu como profissional do... Né? Você é a empresa, Exato. Você que tá sendo representada ali. Exato. Então, assim, quando o tua assistente, tua copeira, enfim, né, para os outros profissionais que às vezes terceirizam, né, profissionais para estar ali e às vezes não tá presente também, ou o próprio profissional, né, a gente falando de vestimenta, gente, é o mínimo, então você não vai ter um uniforme,
faz uma roupa de uniforme. Uhum. Eu falo que a gente não precisa usar roupa de marca, uma roupa boa, um tênis bom, um sapato bom, mas a gente usa essa mesma roupa nos momentos especiais. Exato. Né? Então, esse vai ser meu uniforme ali dos casamentos. Uma calça preta, uma camisa preta. A doma, né? Pra Né? quem vai montar. Às vezes eu vou de doma, às vezes eu vou social. Então, isso depende ali. Mas hoje em dia é sempre bem apresentável, né? Você não vai de avental sujo, né? Saiu da cozinha correndo e vai fazer a montagem do casamento, né? Até porque tem muitos locais que tem visitação. Uhum. Imagina você montando a mesa de doce, lá toda descabelada. Exato. Né? Hoje mesmo, eu vou fazer agora um marketing aqui pra Ana, né? Que fez minha produção hoje. Ela foi impecável. Impecável. Uhum. Então, assim, eu falei, gente, ela podia ter acordado vestido uma roupa, sei lá, depois ela ia pra academia, vestia uma roupa de academia e ia lá me maquiar, e depois ela saía de lá e ia pra academia. Ela foi impecável. Então, assim, a gente tem que, falando de maquiador, né, maquiador, gente, ele vai maquiar a noiva no dia, ou qualquer outra ocasião, ele vai com a cara lavada? Exato. Né? Ou a penteadista vai com tudo descabelada, né? E os outros profissionais, no modo geral. Bartender, DJ e tudo mais. Que estão ali apresentando o produto da tua empresa, né? Fazendo uma entrega. A gente preza muito por isso. E preza pros casais, né? Não é porque, a Eide é exigente, a Eide é chata, né? Eu tenho uma fama que eu sou realmente exigente. E assim, é do mínimo ainda. Eu nem sou o extremo, tá? É do mínimo. Eu falo que gente, é o nosso mínimo. O nosso mínimo é quanto? 100%. O que passar disso, a gente... né? Daí é lucro, né? Daí é lucro. Mas o nosso mínimo... A gente não pode errar. A gente não tem oportunidade. Não. Eu tô fazendo uma festa. Que seja uma festa de 15 anos. Você vai fazer 15 anos 2 vezes? É uma vez só. Vai fazer 16 anos. Mas não é uma data tão marcante. Na de 17 eu melhoro. Né? Na de 18, assim vai. Casamento, né? Eu creio que quem tá casando não vai casar pensando, eu vou fazer esse, daí depois, quando eu for casar de novo, se pensar assim, eu nem melhoro. casa. Melhor não casar, né? Se pensar No assim. segundo, então eu vou investir nesse eu vou investir menos, porque daí no segundo eu vou casar com, né, um que tem mais potencial, o velho da lancha, e vou investir mais. Não, você tá casando com a pessoa que você ama, é um sonho. Você vai sonhar junto. Eu tenho casais, assim, ó, a maior admiração por aqueles casais que, assim, ó, eles namoram há anos, eles estão conquistando as coisas juntas e eles estão investindo juntos no casamento. A grande maioria dos nossos clientes, eles não são patrocinados. É o casal que tá ali, sabe? Que você vê que é o suor ali, sabe? Pra pagar aquele casamento. E daí você vai entregar o quê? Mínimo, 100%. Né? Então, a gente trabalha com um sonho. Não tem como a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito, a gente se apresentar de qualquer jeito. A gente partiu da vestimenta ali, né? Mas são vários outros detalhes. Outros fatores, desde o atendimento inicial, tudo. Eu até sempre falo nas degustações que, para o mercado de eventos, é difícil você entrar um profissional, entrar no mercado de eventos. Não é porque tem... Pode ser que tenha as panelas, sim, mas não é porque os profissionais, você vai recomendar quem você já trabalha, né, já conhece o trabalho da pessoa, às vezes alguém que está lá no início. Por isso que é difícil quem está começando, entrar. E, assim, tem que mostrar muita excelência, eu vejo por mim. No meu começo, eu estava vendo uma caixinha de doces. Lembra que eu mandei uma caixinha para sua casa uma vez? Era bem simples, de acetato, um docinho extremamente simples, assim, sabe? Mas eu queria... A caixinha não era nem personalizada, não era personalizada, né? Era nada. Então, assim, é difícil. E não é porque você falou, Ju, entra no mercado, nossa, deu tudo certo, porque a Eide me indicou lá, porque você também tava começando, né? Sim. Então, assim, não é a Eide de hoje. Não. Não é eu construindo o castelo de hoje. Era a Edneia Oliveira ainda. Gente, você construindo o castelo te indicar hoje, você tá começando, gente, vai com tudo, né? Vai com tudo. Então, assim, ambas... Vai na fé, né? É a mesma coisa, a Ju pai, filho. Né? Exatamente. Então, ambas começando. Aí eu mandei uma caixinha pra sua casa com os docinhos que eu falei... Hoje, naquela época não, até que eu achava bonito, né? Mas hoje, comparando com o que a gente faz hoje, pelo amor de Deus, gente. Então, assim... Mas era tua excelência daquele momento. Nossa, falou tudo. Era tua realidade para aquele momento. Então, para você que tá começando... E pro perfil do noivo que eu atendi naquele momento.
Exatamente. Para você que está começando, não desanime. Talvez você queira já começar atendendo um público exigente. Talvez você tenha que repensar talvez essa forma, como que você vai entrar. Mas o meu produto é o melhor, eu só uso leite moça, eu só uso chocolate, fala um chocolate belga, né? A melhor marca e tal. Por que eu não posso começar nesse público? Porque você vai precisar se posicionar. Exato. Né? Só que quando que você vai conseguir? As pessoas conhecendo o teu doce, né? Então, talvez você entre fazendo uma divulgação diferente. Eu até falo que do evento das cerimonialistas, né? Exatamente. Foi um evento que a gente se apresentando para os profissionais que possam te recomendar. E quem vai poder te recomendar? De um modo geral, todos os profissionais da área de evento. Porque hoje a gente não tem mais aquela coisa de que os noivos começam pela equipe de organização do cerimonial. Não, às vezes ele tem um fotógrafo favorito, que ele já conhece, que ele vai começar contratando fotógrafo. Às vezes até o teu próprio doce, que ele já viu em um outro casamento. Ele fala, quando eu casar, eu vou contratar esse doce. A gente tem muitos noivos que vêm assim. Falam, olha, porque eu já provei tal coisa e eu quero ele pro meu casamento, né? Ou de buffet, ou de doce, ou de profissional daí, fotógrafo, maquiagem, enfim. Do modo geral, tudo. E o que a gente faz? Hoje, a gente sempre fala para os noivos, apresenta esse profissional para a gente poder conhecer. Se a gente não conhece ainda, a gente vai buscar referência desse profissional. Porque é muita gente no mercado. Eu não conheço todo mundo, eu não tive. Por mais que vai fazer 20 anos da gente no mercado, a gente tem muito profissional novo e muito profissional bom. Exato. Né? Essa semana retrasada, acho que foi uma caixinha de doce. Semana passada, foi uma caixinha de doce lá para casa. A pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram e queria apresentar o trabalho. E eu falei, pode mandar. E sabe qual que foi o diferencial dessa empresa? Que ela não me mandou brigadeiro. Ela só me mandou o doce personalizado mesmo. Doce assim, fino mesmo. Fino, diferente, coisa dela. Ninguém vai fazer igual. Um brigadeiro, às vezes, pode até sair igual, né, Ju? Mais, né, eu falo que é mais... É o básico ali, né, da confeitaria. Por mais que seja o brigadeiro nosso, o melhor, gourmet, não, belga, de gosto etc, e tal, né? mas eu digo o enrolado, né? O docinho a apresentação dele vai ser... Agora, o que ela quis fazer? Ela quis fazer diferente, mostrando o diferencial o melhor que dela. eu tenho. Exatamente. Ela mandou o melhor. Exatamente. Já fica a dica, né? Mandem o melhor, encaminhem o melhor. E às vezes tem gente que nem envia, nem entra em contato. Aí quem entrar no mercado de casamento, de eventos, fala, gente, mas quantos profissionais você já entrou em contato? Quantos cerimoniais você já abordou, já mandou caixinha, que seja local também, né? Então, hoje em dia tem locais que indicam. Muitos. Então, tem muito, assim, a pessoa precisa se movimentar de alguma forma, né? E eu lembro que quando eu tava naquele começo... É um investimento que se faz necessário, né? Você precisa investir. E a minha principal barreira era... Eu tinha acabado de me formar, né, em chefe patissier lá, mesmo assim eu tava com essa barreira e tal. E o nome da minha empresa era Toca do Cupcake, lembra? Daí você falava, Ju... Como? Como que você quer vender doce? Doces finos com toca do cupcake. Isso, assim, foi a melhor virada de chave, assim. Eu tava até esses dias revendo as nossas mensagens de muitos anos atrás. Falei, cara, olha a Andy, assim, o quanto você me abençoou mesmo pra eu poder ter entrado nesse mercado, assim. Então, te agradeço demais. Vou engasgar minha voz aqui. Não vamos chorar, porque a gente vai lembrar dos velhos tempos. Porque é algo que realmente eu nem passava pela minha cabeça. E não via tanta oportunidade nisso, né? E eu falo que é super importante, porque depois que eu decidi sair da Toca, né? Mudar a minha empresa pra Jupaif Patisserie, e você tudo meio E era uma logo bonita, eu lembro que você tinha. Você tinha investido. Mas foi era isso... tudo teu melhor, mas voltado pra um outro segmento. Exato. Não, a Toca do Cupcake era assim, era muito lindo. Tudo muito lindo, assim. Teve um apego. Você deveria resgatar isso, vou te falar. Será? Eu acho. Era falando isso agora, né? Ainda mais eu falo agora com a tua estrutura, né? Você tem uma estrutura que daria pra conciliar. Sim, naquela época o cupcake era moda, né, gente? A gente atende cupcake corporativo, né? Personalizado, tem muito corporativo, né? Agora com logo e tal. E aí, na época, mudei a logo, né? Falei, então tá, vou mudar, vou radicalizar. E comigo era assim, né? Já tinha contatado o cara do design, mudado a página no Facebook, mudado o nome, não sei o que lá, feito o site, tudo com Jupaif Patisserie. E a primeira logo que a menina mandou já foi aprovada e... Mas assim, alguns casais eu ainda divulguei com Toca, lembra? Que ainda era logo da Toca, que a gente fez degustação, tudo.
E eu falei, gente, eu não via o quanto isso ia mudar a minha vida. Por isso que eu falo que você transformou, de certa forma, ali, me incentivando a entrar nesse mercado. E pode ver, você consegue ter noção do quanto isso me transformou. Eu saí da Copel. Entendeu? Eu deixei uma carreira pública de 10 anos na Copel para poder empreender e fazer o que eu amo. Hoje eu ensino outras pessoas, eu e o Confeita Curitiba, tenho o podcast. Então, assim, eu queria ter te trazido aqui justamente para honrar você em público também, sabe? Para dizer que isso realmente foi transformador para mim. Então, é muita coisa que a gente não tem noção, né? Do que faz na vida das pessoas. E eu só tô aqui porque você acreditou. Ai, gente, vou precisar de uma água agora. E eu só tô aqui porque alguém acreditou em mim também, né? Essa minha amiga, a Jane, você conhece a Jane, né? A Jane ficou muito tempo comigo, também cerimonialista, né? Hoje ela sempre segue em paralelo com a execução, mas ela sempre também fez a entrega, ela faz uma entrega, né, muito boa em relação à execução. É uma pessoa que eu posso também contar, né? Quando eu preciso, eu sempre peço um help para ela. Mas, assim, ela via potencial em mim, mas um potencial de confiança. Porque ela também não sabia, eu também não sabia fazer, né? O que, enfim, não tinha experiência, mas ela foi confiança, né? E eu acho que é isso. E a confiança é o que a gente traz pra gente também na parte da organização. Além da responsabilidade. A gente tem muita responsabilidade não só com os noivos, a gente tem uma responsabilidade com tudo, né? Até mesmo com o fornecedor. Então, a partir do momento que a gente recomenda um fornecedor, é porque a gente confia nele, né? Não existe outro motivo. Porque tem empresas que pagam para você ser recomendado. Existe, né? O tal de BV, RT, né? Que o povo chama, que você tem que pagar para a pessoa lembrar de você. Eu não sou contra, tá? Eu sempre deixo isso muito claro. Eu não sou contra isso, desde que não saia do bolso dos noivos. Então, se você hoje cobra um valor lá do teu doce, teu brigadeiro custa R$3, você vai tirar 10%, né? 30 centavos do teu brigadeiro para você investir em marketing. Esse marketing pode ser uma bonificação de venda para alguém que te indique. Pode. Mas que fique claro que vai sair dos R$3, que é o valor que você cobra para vender o teu brigadeiro, entende? Sim. Não interessa se é na tua vitrine, se é para os noivos, se é no iFood, aonde é. Mas é daquele valor que vai sair. Não, porque quando vir a fulana de tal que pede a bonificação, eu vou ter que cobrar R$3,30. Porque eu vou ter que passar 30 centavos. Entendi. Tem um outro cardápio, outra prestação. Entendi. Exatamente. Então, assim, ou que nem eu vejo muito, né, empresa de doce, até nem só de doce. Final do ano a gente movimenta muito essa questão dos presentes, de agradecimento e tal. Ou festas, tem empresas festivas. Ou você lembrar, às vezes, num momento que essa pessoa precise de você. Né? Uma forma de você agradecer. Vai ter uma festa. Pega as datas lá do aniversário, da família inteira, e manda um bolo pra... Fala, eu sei que vai ter o bolo. Tô falando pra você, voltado, né, para confeitaria, mas em qualquer fornecedor. Maquiagem, foto, vídeo, né? Você com um bebezinho, a Ana hoje, por exemplo, me honrou, né, com a vida dela, com o tempo dela, indo lá fazer uma maquiagem, né, fez um penteado. Eu falei, não precisa do penteado, a gente amarra e tal. Não, vou amarrar, mas vou amarrar de uma forma elegante. Ela se dedicou. Então, assim, como que eu posso, né, através do meu trabalho, honrar a vida da profissional que lembra de mim, né, através de fotografia, né, eu sou muito abençoada pelos fotógrafos, né, registro de família, de chá, de ensaio que seja. Então, você tem outra forma de agradecer. Exato. Sem ser de dinheiro, falando de dinheiro, né? Não, mas eu preciso desse dinheiro porque esse dinheiro é o que movimenta né, a minha empresa. Você está trabalhando errado, querido. Né? Se você depende do dinheiro do fornecedor, você está fazendo errado. Você precisa ter o teu valor junto com a tua entrega para o casal, para o teu cliente.
Não é Eu sustentável, falo casal né? porque o nosso foco é casamento, Mas né? não é sustentável trabalhar dessa forma, né? Não paga, não vai se pagar. E sabe o que vai acontecer? Você vai irritar tanto esse fornecedor, porque daí às vezes ele vai esquecer de te pagar e você vai ter que cobrar. Imagina você ter que ficar cobrando o fornecedor. Gente, Comissão. É o fim da carreira da pessoa, né? Ai, porque fulano me deve, porque eu indiquei lá, sei lá, 10 clientes pra ele, me deve 10 mil reais. Ai, você tá me enrolando pra pagar, porque... Gente, é muita energia desperdiçada. Então, a primeira, que nem a gente falou, a gente trabalha com... Eu falo que até por amor, tem que sustentar. Por amor não dá pra fazer, porque a empresa tem que, né, tem que ter caixa pra se manter viva. Mas você tem que trabalhar com amor. Então, se você começa a ter estresse além da tua responsabilidade junto com o evento, com o casal, que a gente tem vários perfis de noivos, né? Não é todo mundo igual, não é o casamento não é igual, o cliente não é igual. Então, assim, você ainda tem que se preocupar com o fornecedor. E tem pior, sabe, Ju, do que essa situação. Tem fornecedor que ele acha que você é obrigado a recomendar ele. Sabe? Não, você tá fazendo um favor, entendeu? Como assim? Tô te fazendo um favor? Tô fazendo um favor, não. Tô fazendo meu trabalho junto com o casal. Eu lembro da Ju, por quê? Porque eu tenho que recomendar doce para meus clientes. E você vai entender o perfil daquele cliente se enquadra nos doces da Ju, por exemplo. Se enquadra. Então, mesma coisa um fotógrafo. Você vai ver se aquele orçamento, se aquele perfil vai se enquadrar para indicar aquele fornecedor. Eu imagino que seja um estudo assim também. A Ju Paife hoje, por exemplo, tá no nosso perfil de recomendação de um modo geral. Não é de um modo geral mesmo. E não só você, como algumas outras empresas. Quem vai decidir é o casal. Noivo. É o casal. Né? Eu digo no perfil no sentido de qualidade, valor, entrega, né? Esses são os diferenciais. O que vai diferenciar isso é o gosto do casal. O atendimento, a degustação, o gosto particular do casal. Porque às vezes, o noivo não fechou comigo. A gente pede feedback, eles não sabem. Ju, tava maravilhoso, perfeito, degustação incrível. Mas teve um detalhe, um doce que chamou atenção no outro fornecedor e que fez com que eles fechassem. Não é porque você fez o trabalho ruim. E hoje eu entendo, gente, nem todo mundo vai fechar comigo. Seria legal, né? 100% fechasse. Nossa, já aconteceu de 5, 10, 10. Às vezes aconteceu de 20 fechar 5. Mas também tá uma taxa boa de conversão. Então, assim, e a gente tem que entender, tem que colher os feedbacks, por que não fechou. A gente sempre pergunta, né? Porque, né, o que aconteceu? Né? Isso é ótimo. Isso é ótimo ter esse feedback também pra gente poder melhorar, né? Portfólio, estilo de doce e tudo mais. Se for algo que tá das suas possibilidades de melhorar como profissional, vamos pra frente e vamos melhorar. Agora, se for, às vezes, só um detalhe, um doce diferente, um sabor, né? Conectou, às vezes. Às vezes é aquela questão do olho no olho, né? Exatamente. Então, assim, tem que conectar também na conversa. Por isso que eu gosto da degustação presencial, né? Então, é o momento da gente... É um diferencial, né? Então, tem alguns fornecedores... Como que a gente trabalha hoje na Construindo Castelos? A gente trabalha com um orçamento real do casal. Então, quando os noivos chegam, eles chegam perdidos. Eles não sabem quanto vão investir. Tem alguns já que estão com orçamento definido e não arredam pé. E tem alguns que não, a gente pode gastar entre isso e isso, mas se o que a gente conseguir economizar, tá ótimo. E tem noivos ainda que tem medo de falar orçamento, tá? Sim. Porque acha que a gente vai colocar as coisas mais caras e tal. E ainda tem esse mito, né? Ai, porque é casamento, vai triplicar o valor. E tá tudo bem, a gente respeita, a gente entende, né, o perfil de cada casal. O que a gente sempre deseja da parte do casal? Que eles confiem na gente. Né? Então, eu falo que a confiança é a chave ali para tudo, né? Então, a gente só quer que eles confiem. Então, se eles fecham com a gente, é porque eles já partem de uma confiança. E daí, nesse processo, ir abrindo junto com a gente essa questão. Dá, não dá, é caro, é barato? Eles não têm muita noção do que é caro, o que é barato, né? Então, a gente tá dentro do orçamento, é isso mesmo? Então, a gente vai norteando eles. Eu quero fazer uma decoração com 5 mil reais, é possível? Do quê? Do aniversário né? Infantil, porque hoje tá isso, mais ou menos, né? Então, a gente tem que pensar muito bem, a gente não vai falar isso pra eles, né? Mas a gente vai respirar e vai falar assim, então, posso ver tuas inspirações? Mas hoje, né, as decorações estão na média de
10, 15, Eles já vão 20, regalhando aquele olho, assim. Já é o dobro, né? Exato. Então, é o mínimo para a pessoa sair de casa, né? Naquele cenário, né, de profissional. E tem decoração de 5 mil? Tem flor fake, né? Tem vasinhos daquelas bola belga que você coloca no meio do caminho. Tem em vez de um arranjo lá no altar, um chalezinho lá, um véuzinho caindo. Tem como fazer. Só que a gente vai ver qual que é a realidade do casal. Então, a gente tem essa questão do orçamento, de modo geral, que a gente traz clareza para os noivos com orçamentos reais. Né? Então, não tem como a gente falar, a gente vai investir porcentagem em cada fornecedor. Não, a gente vai ajustando ali no decorrer. Por isso que quando a gente começa a fazer os orçamentos, eu até tinha iniciado falando que nosso padrão ali na Construindo Castelos é solicitar mesmo orçamento. Então, por muitas vezes, vocês vão ver lá que vai ter lá 10 orçamentos que a Construindo Castelos solicitou. Mas e cadê? Não fecha. Às vezes o fornecedor cobra a gente isso. Fala, calma, gente, é um processo. Né? Então, a gente vai depois partir para as degustações. Quando a gente começar a agendar as degustações, é porque a gente está vendo doce. Né? Então, até chegar na parte da degustação, a gente só solicitou orçamento para trazer clareza em relação ao orçamento total. Entendi. Tá? Então, no início da assessoria ali com os noivos, vocês solicitam orçamento de vários fornecedores para poder encaixar no orçamento deles. Para trazer clareza também para eles em relação ao perfil. Não, eu não posso investir 5 mil reais numa mesa de doce. Então, talvez a gente tenha que abrir para outros fornecedores, outros modelos de doce. Você quer uma mesa de doce, entendeu? Com outros doces, né? Vamos mudar muito essa questão de perfil? Não, porque todo mundo gosta de qualidade. Não tem como a gente cair com a qualidade. Então, a gente vai buscar outras formas de agregar em relação ao que eles precisam, mas sem onerar ali o orçamento. A mesma coisa, por exemplo, de um drink. Vou falar de um bartender. Hoje, se você for tomar uma caipirinha, eu não sei porque eu não bebo, mas assim, eu acredito que deve estar na faixa aí de uns 20 reais. 20 a 30. A 30, né? Eu acho que 20 reais era na época que eu bebia. Então, assim, isso, né? Há muitos anos atrás. Então, vamos chutar aí 20 a 30 reais. Como que eu faço um open bar de 4, 5 horas por 20 reais por pessoa? Não dá. É possível? Não. O que eu vou entregar pra ele? Até a gente tava falando sobre isso esse final de semana com um grupo ali de fornecedores na hora de jantar no casamento, né? Daí o bartender falou assim, o DJ falou, Velho Barreiro. Eu falei, não, Velho Barreiro é caro. Vai ser o Bola 7, sei lá, né? Então, a gente precisa trazer para a realidade essa questão do orçamento, né? A gente vai... o que você quer oferecer para o teu cliente? Pro teu convidado. Do modo geral, em todos os sentidos. A gente falou do buffet também. E aí traz essa clareza pros noivos pra eles entenderem. Igual você falou, você me fez pensar. Falou, se eu pago 25 reais uma caipirinha, quanto que vai sair, né? O bar do meu casamento. Você vai no Mac. Tem uma variedade, Você né? vai no Mac, você gasta quanto? Eu não gosto do lanche do Mac, mas o meu filho, por exemplo, ele gosta muito. O lanche dele é 40, 50 reais, 50, né? Fica lá. Só ele, 50 reais. Se a gente for comer como família, já vai para quase 150 reais. Exato. Então, assim, a gente tem que trazer isso para nossa vida, para a realidade do evento, né? A nossa realidade do dia a dia para a realidade do evento. Sim. Então, você pensa, eu quero um open bar de 20 reais, gente. Não vai dar, né? Vamos pensar. Então, quando chega ali a 40, 50, ainda assim tá barato, né? Pensar que um drink, às vezes, você paga esse valor. Então, a gente esse é o nosso papel, assim, orientar o casal, né? Em todas as etapas, em todos os serviços, em relação ao que eles têm disponível para investir. E a gente atende todos os públicos, não está escrito na minha proposta que eu atendo casamento acima de $500 mil, né? Eu tenho amigos que têm isso na proposta, gente. Eu vou chegar nesse nível, em nome de Jesus. Então, não, a gente atende todos os perfis de festa, todos. A gente vai sempre ajustar, por isso que eu sempre falo para os clientes, a nossa assessoria é personalizada. Vem para a reunião, vamos conversar, vamos falar sobre o seu dia, o que você espera, né? Até mesmo abrir uma questão de orçamento. Hoje, na minha apresentação, tem um a partir de, para a gente filtrar um pouquinho essa questão de chegar a marcar as reuniões, porque todo mundo tem
perde tempo, né? E depois você fala assim, poxa, às vezes... Eu tive não era o teu público, né? Eu cheguei muitos casais que fizeram reunião, às vezes chegava, depois ia pedir feedback e ele falava, ficou fora do nosso orçamento. Mas, poxa, ele saiu da casa dele, né? Às vezes 1 hora de deslocamento para ir até o escritório, para depois, no dia seguinte ou na semana, eu ouvir isso. Eu fico triste por eles também, sabe? Eles também já sabem que aí o profissional... Hoje não, hoje eles chegam no escritório sabendo que o meu valor é a partir daquilo ali. Eu posso fazer menos do que está na apresentação, a gente pode ajustar, a gente pode. Mas daí é um outro perfil de proposta, que a gente vai personalizar ali. Às vezes é uma data diferente, uma data que não... A nossa data querida é o sábado, né? Então, um mês, talvez, que não seja tão querido, a gente vai proporcionar um desconto ou uma forma de trabalhar diferente. Porque hoje a gente trabalha com assessoria completa. Então, o dia não existe, é que a gente falou, mas a gente pode personalizar algo que fique leve para eles. Eles coloquem um pouquinho mais a mão na massa, né? Em relação ao dia deles também, trabalhem um pouquinho mais, que isso também otimiza o nosso tempo, porque hoje a gente vende o quê para o casal? Tempo. Né? Quando você trabalha com serviço, a gente se resume a isso, a tempo. Então, hoje a gente vende o nosso tempo. Como que está a disponibilidade? Eu sempre pergunto pro casal, como que está a tua disponibilidade em relação ao tempo aí da organização até o teu casamento? Tá tranquilo, meu trabalho é tranquilo, eu consigo me dedicar. Ok, então a gente pode personalizar algo que vocês coloquem um pouquinho mais a mão na massa. Né? Participem mais. Participem mais, falem mais com os fornecedores. Hoje a gente direciona tudo pra gente. Então, o casal, ele chega, ele fecha assessoria, ele não vai ficar tratando com a empresa para marcar degustação, marcar reunião, ou pós-reunião, ficar dando feedback, ou até mesmo... Então, a gente só tem lá um grupo do casal com a empresa de cerimonial, né? Não vai ter grupo com decoração, grupo com doce, ou contato direto com doce. Por quê? Porque daí a gente vai, né, facilitando todo esse processo para o casal. Que massa. Olha só, gente, quanta clareza que a Edneia trouxe aqui para nós do processo, acho que, de contratação de casamentos em como um todo, né, e da assessoria e tudo mais, o que é cerimonial do dia que não existe, enfim, como é importante até nós, né, eu falo assim, nós, a maioria profissionais de doces, né, de que acompanham aqui o Pode Confeitar, mas principalmente que quer entrar nesse mercado, ter essa clareza de como que funciona, né? Como que você precisa se apresentar dentro desse mercado, como que você precisa apresentar o teu produto, o teu trabalho, a profissional que vai trabalhar com você, seja copeira, seja você mesma. Então, assim, eu acho que esse bate-papo que passou super rápido, muito rápido, foi super produtivo aqui para nós. Ed, agradeço demais, né, a tua presença, ter aceitado o convite. Admiro muito seu trabalho. Amo sua família também, as crianças são incríveis. O Rafa também já tá no mercado aí de casamentos, né? Também tem uma história bem bacana. Quem sabe na próxima conversa... O Rafa também foi arrastado, né? Foi arrastado. Quem sabe na próxima conversa ele não tá aqui pra compartilhar um pouquinho da história dele, que eu acho sensacional também, de empreendedorismo, né? Empreendedor. Então, assim, aquilo que a gente traz pro podcast é isso, histórias reais. E vocês eram concursados, né, Ju? Né? Eu era CLT, tá tudo certo, né? Você vai lá e assina contrato com outro. Agora, vocês eram concursados, né? Tem uma pressão pouco maior, né? É coragem. Empreender isso, né? Coragem. É isso que a gente quer passar para vocês aqui. Que empreender requer, sim, coragem, mas no podcast você vai ter os insights, as inspirações, o direcionamento necessário para que você possa fazer isso com qualidade, com segurança, fazendo o seu melhor aí no teu trabalho, da forma que você vier atuar. E, Ed, eu queria te agradecer pela sua presença, queria que você deixasse também uma mensagem final aí pro pessoal, essa câmera aqui é a sua. Uma mensagem para quem tá para aquilo que você sentiu no seu coração, tá? Para quem tá nos assistindo, para quem acompanha o Pode Confeitar, tem muita gente maratonando aí, eu tenho certeza que muito aprendizado, muitos insights e direcionamentos já saíram daqui. Te agradeço demais por estar conosco hoje. Eu que agradeço, Ju. Para mim, que nem eu falei, é uma honra mesmo. A gente tem uma história junto aí. Eu fiquei muito feliz, né, e emocionada com tudo que você me falou hoje em relação, né, eu tenho impulsionado você aí para esse mundo e fico muito feliz, assim, de olhar a Ju lá na época da faculdade e ver a Ju que você se tornou hoje. Né, eu te admiro muito, você sabe disso, né, e também tua família, né, amo vocês de paixão, a recíproca é verdadeira. Eu acho que, assim, de um modo geral, pro mundo dos eventos, né,
ou o que a gente falou também do empreender, do arriscar. Eu acho que você tem que... coragem, né? Não pode ter medo. Eu falo que medo não pode existir no nosso vocabulário. Né? Até porque se a gente tiver medo, a gente não faz nada, né? O medo, ele acaba nos barrando para seguir. Então, assim, é coragem. Não, a gente vai ouvir muito não. Muito não. Então, assim, esse não, né, que a Gil falou em relação, você já tá, às vezes, numa reunião, você que tá começando ali com o mundo dos eventos, a entrega de doces, por exemplo, é algo tão, eu falo que é mais tranquilo. Você fazer uma divulgação, por exemplo, de um produto do que de um serviço. Então, você está iniciando nesse mundo de confeitaria, fazer caixinhas mesmo, fazer como essa fornecedora que me mandou mensagem, né? E posso te levar uns docinhos? Gente, a gente ama, tá? Quiserem meu endereço, pede para Ju depois, manda lá para casa. Então, assim, entrar nesse mundo fazendo network, né? Onde eu posso estar, o que eu posso ofertar com o meu produto, né, ou com o meu serviço, para eu entrar nesse mundo do network. Então, eu acho que é isso. E o maior fator é não ter medo mesmo, é arriscar. A gente que tá aí, a gente não começou tendo sucesso. Exato. Né? Não começou nos melhores lugares. Ontem eu estava no Castelo do Batel, passa um filme na minha cabeça. Passa um filme. Né? Casais que me escolheram vieram do Rio de Janeiro para casar aqui com amigos e familiares, casamento intimista, mas cheio de amor, cheio de presença de Deus, ser escolhido. Gente, o Rio tem lugares maravilhosos, né? Eles escolheram Curitiba, né? Escolheram um lugar maravilhoso, que é referência em Curitiba, o Castelo do Batel hoje. Então, assim, a gente olhar para nossa trajetória, é tudo uma trajetória. Então, comece, só comece. É isso aí, gente. Né? Falou nossa querida Edneia Oliveira. Ed, obrigada mais uma vez pela sua presença. @Construindo Castelos. Segue lá eles no Instagram. Trabalho sensacional, impecável. E aí, gente, gostaram da presença da nossa assessora, né? Cerimonial. Assessora, né? Assessora. Edneia da Construindo Castelo. Gente, espero que vocês tenham aproveitado e tirado o máximo de proveito aqui desse episódio. Coloca nos comentários quais foram os insights, os aprendizados que você teve. Continue nos acompanhando aqui no Pode Confeitar. Nós temos aqui episódios todos os dias, semanalmente, todas as quintas-feiras, episódios completos pra você, tá bom, gente? Muita inspiração, insight, coisa boa, entrevista boa, empreendedorismo, que aqui você sabe, gente, você pode confeitar.